Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e hoje nós estamos encerrando o evangelho de Lucas. É o nosso capítulo 24, o último capítulo de Lucas, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 25 ao 27, que está escrito assim: Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amados, aqui nós vemos aquela passagem em que Jesus aparece para aqueles dois discípulos que estão indo de Jerusalém para Emaús. Depois da morte, da ressurreição de Jesus, eles estavam ali tristes, mesmo as mulheres, nos versículos iniciais aqui desse capítulo, mesmo as mulheres tendo trazido a boa notícia de que Jesus estava vivo, que os anjos tinham aparecido para elas, elas tinham visto o sepulcro vazio, eles ainda não acreditaram nisso e estavam indo para Emaús. Estavam conversando, de repente aparece Jesus e pergunta para eles o que vocês estão conversando, discutindo aí enquanto vocês caminham. E eles olham, você é o único visitante que não sabe das coisas que estão acontecendo ou que aconteceram a respeito de Jesus de Nazaré? E aí começam a falar, ele era um profeta, era poderoso em palavras, em obras, nós achávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, mas ele morreu e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E aí Jesus fala para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Fala esses versículos que nós acabamos de ler, né, do 25 ao 27. E, amados, é interessante porque aí Jesus fala isso e ele começa a explicar, ele diz assim: não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, ele trouxe uma verdade falando para aqueles discípulos: olha, tudo isso que aconteceu parece que custam vocês a entender o que os profetas falaram. Aí ele libera uma verdade: não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começou a explicar, a partir de Moisés, passando por todos os profetas, explicando tudo o que constava nas Escrituras a respeito de Cristo Jesus. Amados, veja que Jesus tem um método de ensino. E é interessante nós observarmos isso aqui. Jesus não ficou falando coisas aleatórias. Jesus começou a explicar para aqueles homens: olha, o que vocês viram acontecer era necessário acontecer. Cristo precisava sofrer todas essas coisas e então entrar na sua glória. E agora eu vou mostrar para vocês onde que consta toda essa verdade que eu estou falando aqui. E ele começa da onde, vou falar uma coisa aqui que vai parecer repetitiva, mas é assim, ele começa da onde? Do começo, falando de Moisés, vindo por todos os profetas, explicando todas as escrituras que apontavam para Cristo e revelavam que Cristo precisaria sofrer. Amados, veja que Jesus ele é muito didático. Quando nós lemos todos os evangelhos, né, nós já vimos 3 evangelhos, estamos terminando o evangelho de Lucas, já passamos por Mateus, por Marcos, agora por Lucas, nós vemos que Jesus sempre foi muito didático. Ele sempre explicou todas as coisas, sempre contou parábolas, trazendo comparações para que ficasse mais fácil para os homens entenderem, mas na verdade não ficava. Os homens parece que daí que eles não entendiam as parábolas. E aí tanto que Jesus vem para esses discípulos e diz: meu Deus, como custa para vocês entenderem as coisas, as escrituras. E aí o Senhor Jesus começa o que? A explicar. Lá no começo do livro, dos livros da lei, passando por todos os profetas, trazendo toda a explicação a respeito da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Amados, e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que vive em nós. O Senhor
deixou o Espírito Santo não só sobre nós. Mas veja que isso é algo glorioso demais. O Espírito de Deus vive em nós. E Ele deseja o que? Nos ensinar todas as coisas. Na sua primeira carta, João escreve isso. Vocês já receberam a unção que quer ensinar a vocês todas as coisas. Ou seja, nós já recebemos o Espírito Santo, que é o maior mestre que nós podemos ter, já vive em nós. E do mesmo jeito, usando o mesmo método, vamos dizer assim, que Jesus usou aqui para explicar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, usando o mesmo método, o Espírito Santo quer nos ensinar acerca das Escrituras. Sabe, amados, a gente precisa não apenas ler a palavra de Deus, ler por ler, mas estudar, dedicar tempo e ler com a consciência de que existe uma lógica, vamos dizer assim. Sabe, amados, eu quero encorajar os irmãos a lerem a Bíblia com um propósito de aprender sobre Cristo Jesus. Os irmãos que nos acompanham há mais tempo já perceberam que nós gostamos de fazer uma leitura sequencial dos livros da Bíblia e nós estamos estudando o Novo Testamento. Estamos há 3 anos estudando o Novo Testamento. Ah, meu Deus, 3 anos estudando o Novo Testamento? Sim, porque, amados, quanto mais nós vamos dedicando o nosso tempo para ler, assimilar as Escrituras, mais nós vamos o quê? Compreendendo as verdades de Deus. Por isso que é importante nós lermos na sequência. Eu sei que existem os irmãos que leem às vezes um capítulo ao dia, vamos colocar assim, sorteado da Bíblia, né? Aleatório, pega, abre a Bíblia, lê um capítulo lá dos profetas ou dos salmos. Tudo bem, amados, podemos ler assim e Deus age em nós e nos ensina, mas chegou o momento de nós nos aprofundarmos mais no conhecimento de Cristo Jesus, sabe, amados? E é importante nós entendermos o método de Jesus no ensino. Olha como que Jesus foi ensinar para aqueles homens o que era a morte de Jesus Cristo, o que significava a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Ele começou lá dos livros da lei, foi passando, mostrando para eles, tá vendo aqui, ó, aqui já foi profetizado, aqui já foi ensinado que o Cristo precisaria morrer. Se nós lermos lá em Gênesis, já está descrito que viria o descendente da mulher, fala assim, que pisaria na cabeça de Satanás. Lá em Gênesis, quando Deus, Ele mesmo faz um sacrifício para fazer roupas para Adão e Eva, roupas de pele, porque quando eles pecaram, eles colocaram figueiras, perceberam que estavam nus e colocaram figueiras, folhas de figueiras para se esconder. E aí Deus ali faz o primeiro sacrifício, aquilo ali já denotava que existiria um sacrifício perfeito, que seria o sacrifício de Cristo Jesus. Então eu fico imaginando Jesus vindo pelas Escrituras, desde Gênesis, passando por todas as Escrituras. Vale lembrar que naquele tempo eles tinham só o Antigo Testamento, passando por todas as Escrituras para mostrar que Jesus Cristo, o Messias, precisaria sofrer. Ele viria para a redenção, mas ele primeiro precisaria sofrer, precisaria ser morto, precisaria ressuscitar. Era necessário que isso acontecesse. E, amados, ele usa esse método de exposição da palavra. Não sou contra outros tipos de ensinamento, nós também usamos várias outras formas de ensinar a palavra de Deus. Mas vamos dizer que esse método expositivo, que é o método que Jesus usou aqui para esses discípulos, é um método extremamente coerente. Por quê? Porque nós vamos conseguindo entender as coisas. Não fica, quantas vezes alguém abre a Bíblia, pega um capítulo aleatório lá nos profetas, por exemplo, abre a Bíblia lá em Jeremias, pega um capítulo de Jeremias e não consegue compreender, mas por que ele está falando isso? O que Deus quer falar comigo aqui? Sabe, amados, a Bíblia não é para ser estudada assim.
A Bíblia não é um tarô gospel. Me perdoem, às vezes eu sou um pouco direta demais, mas funciona assim, amados. A Bíblia não é um tarô gospel que eu abro, vamos ver o que Deus tem para falar aqui comigo hoje. Eu sei que Deus, na sua infinita misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia, Ele fala com as pessoas, Ele muda a vida das pessoas, assim. Aquelas que abrem a Bíblia e leem, por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa. Mas o que eu estou mencionando aqui com os irmãos, amados, é para nós nos rendermos a um estudo da palavra de Deus, a um conhecimento de Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós e Ele quer nos ensinar, nos explicar a respeito de todas as coisas. E é importante nós estudarmos a sequência, é importante nós compreendermos para os irmãos que gostam mesmo e que querem ler. É importante nós termos, por exemplo, manuais bíblicos que vão falar um pouquinho também do fundo histórico, para nós entendermos o momento em que aquela escritura foi escrita, o momento em que aquelas coisas estavam acontecendo, principalmente quando nós vamos estudar o Antigo Testamento. Sabe, mas muitas vezes os irmãos ficam um pouco perdidos no estudo do Antigo Testamento porque não começam lá do início, porque não vão do início para tentar entender tudo o que está acontecendo ali, desde a queda do homem, ok? Aí o que Deus foi fazendo, todo o plano de redenção para a humanidade, até chegar nos profetas. Cada profeta foi escolhido por Deus para profetizar num tempo específico acerca de coisas específicas. Sabe, amados, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico não é só para os líderes, pastores, é para todos nós. E nós temos vivido um tempo em que o engano tem se multiplicado demais e as pessoas, por não conhecerem a palavra, elas têm sido alvos fáceis para o engano, presas fáceis para o diabo. Sabe, amados, não vem como se fosse algo ruim, não. Vem como se fosse algo bom, como está escrito, vem como se fosse um anjo de luz, trazendo uma mensagem que parece tão boa, mas é enganosa. Não está fundamentada nas verdades da Bíblia, está fundamentada numa visão meramente natural, terrena. Amados, que eu e você nós possamos nos dispor, sabe? Nos colocar à disposição de Deus para estudarmos essa palavra em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que vai nos explicando todas as coisas, nos ajudando a compreender. E uma das coisas que nós precisamos é não ter pressa. Temos vivido a nossa geração, nós sabemos que é a geração do imediatismo, né? Tudo instantâneo. Mas o estudo da palavra não pode ser assim. Nós precisamos dedicar tempo ao estudo da palavra, precisamos ter paciência no estudo da palavra, não vamos entender todas as coisas da primeira vez que lermos a Bíblia. Sabe, amados, nós vamos lendo e vamos aprendendo à medida em que vamos estudando. Não é tudo ao mesmo tempo e precisamos ter paciência, não precisamos saber tudo em um mês. Podemos levar anos e anos e anos para compreender as Escrituras. E vamos levar anos e anos. Porque não tem como nós estudarmos a palavra e entendermos tudo instantaneamente. Pronto, eu já li, já entendi. Não. Precisamos o quê? Precisamos nos aprofundar no estudo das Escrituras. Mas esse é o meu encorajamento para mim e para você hoje. E nós vemos o método que Jesus usa. Jesus gosta do que? De expor a palavra de Deus. E explicar a palavra de Deus na sequência. Por quê, amados? Porque aí fica fácil para nós entendermos a Bíblia, não tem a sequência que tem em vão. Os livros da Bíblia não foram escritos e Deus inspirou, iluminou as pessoas para organizarem essa Bíblia e hoje nós temos a Bíblia como a temos em vão, não foi em vão. Nós iniciamos o estudo pelo Novo Testamento. Por que nós iniciamos o estudo pelo Novo Testamento? Porque nós estamos debaixo dessa nova aliança que foi estabelecida por meio da morte e da ressurreição de Jesus.
Até aqui, os homens tinham o que? As escrituras do Antigo Testamento. E Jesus usou aquelas escrituras do Antigo Testamento para o quê? Para mostrar e ensinar a eles que Jesus Cristo precisaria morrer e ressuscitar. Agora nós temos as escrituras do Novo Testamento que nos revelam que Cristo Jesus veio, morreu, ressuscitou e deixou todo um ensino para a igreja, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso que nós iniciamos o nosso estudo pelo Novo Testamento. Até porque existe muita confusão e muito engano no meio da igreja, porque parece-me que quando as pessoas começam a estudar o Antigo Testamento, elas não entendem mais o Novo, não entendem essa nova aliança. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu já conversei com várias pessoas que começam a leitura bíblica anual. Elas querem ler a Bíblia, não, eu vou fazer a leitura bíblica anual, vou ler em 1 ano. Glória a Deus. Não sou contra, mas eu sempre falo para os irmãos. Às vezes é melhor demorar um tempo maior e ler com mais atenção do que ficar lendo 4, 5 capítulos corridos todos os dias. Mas enfim, cada um sabe como melhor estudar, né? Mas eu vejo pessoas, já ouvi, muitas pessoas, já conversei com várias pessoas que fazem essa leitura bíblica e elas não conseguem chegar até o fim. E é interessante porque elas dizem, eu li todo o Antigo Testamento, eu comecei os evangelhos, mas não consegui concluir. Mas o ano que vem eu vou conseguir. E daí elas começam de novo. Aí elas leem todo o Antigo Testamento, leem os evangelhos. Puxa, no final do ano tá tão corrido, não consegui concluir. Elas não leem a parte mais importante para as igrejas, que são as cartas para as igrejas. Ou seja, toda a revelação que Deus deu por meio do apóstolo Paulo, as pessoas muitas vezes não leem, não chegam até lá. Por isso que nós do Ministério Vida decidimos iniciar o estudo pelo Novo Testamento, porque precisamos entender essa nova aliança, o novo nascimento, a vida da regeneração. O Antigo Testamento então não é importante, Catiane? Pelo contrário, é extremamente importante. Mas por que nós decidimos começar pelo Novo? Porque quando entendemos que nós já nascemos de novo, que nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, fica mais claro para nós entendermos as Escrituras e nós começamos a ler de uma outra forma, começamos a estudar de uma outra forma. Amados, Jesus está aqui nos ensinando como estudar a palavra. Ele estava ali para aqueles discípulos explicando as Escrituras. Nós hoje temos o Espírito Santo vivendo em nós. E precisa ficar firmado isso no nosso coração, que o Espírito Santo vive em nós e ele está aqui todos os dias da nossa vida. Então, quando nós estudamos assim, vamos lendo, expondo as Escrituras e compreendendo, amados, a nossa vida vai sendo transformada. Esse é o tema do nosso primeiro semestre. Estamos meditando nas Escrituras dos Evangelhos, por quê? Enquanto contemplamos a glória de Deus, 2 Coríntios 3,18, à medida que contemplamos a glória de Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Mas enquanto nós vamos vendo a pessoa de Jesus aqui nos evangelhos, enquanto vamos vendo as atitudes de Jesus, a revelação de Deus por meio de Cristo Jesus, nós vamos o quê? Vamos sendo transformados de glória em glória. Amados, que eu e você nós possamos entender o valor das Escrituras na nossa vida. Sabe, amados, quantos cristãos têm vivido tão displicente com as Escrituras, têm dado valor às coisas desse mundo aqui muito mais do que as Escrituras. Sabe, eu vejo, infelizmente eu falo isso com tristeza no meu coração, mas tem irmãos em Cristo que eles se dedicam a estudos em áreas da ciência, da sabedoria humana, eles dedicam muito tempo. E eu não estou falando que é errado estudar sobre isso, não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu vou dar um exemplo simples aqui para nós entendermos. Quando esses homens aqui, eles precisaram entender o que deveria acontecer com Jesus Cristo, Jesus não deu opiniões aleatórias. Jesus expôs a palavra.
e expôs do início, chegou pelos livros da lei, passou pelos profetas e foi ensinando, explicando todas as coisas. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, por exemplo, querendo estudar o comportamento humano, a mente humana, e eles se aprofundam na filosofia, na psicologia, eles dedicam tempo para estudar esses assuntos, mas não dedicam tempo para a palavra de Deus. Amados, se nós perguntarmos ao Senhor hoje, Senhor, eu quero entender sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, Jesus nos levaria para onde? Para estudar psicologia e filosofia? Ou nos traria para as escrituras? E nos ensinaria através das escrituras? Imagine Jesus do seu lado e você questionando, você perguntando: não sei lidar com os meus traumas, como que eu faço para lidar com os meus traumas? Eu não sei lidar com relacionamentos interpessoais. Você acha que Jesus te levaria para os estudos da psicologia? Mas Jesus começaria a explicar para você tudo o que consta nas escrituras a respeito de relacionamentos interpessoais, de como lidar com traumas. Ah, Catiane, mas não é bem assim, as escrituras às vezes são complicadas. Não, amados, nós é que complicamos a nossa vida. Ah, amados, nós temos essa péssima tendência de complicar aquilo que é mais simples. Sabe, enquanto nós estamos aqui, rendidos, dedicados no estudo da palavra, o Senhor mesmo vai gerando as mudanças necessárias. Quando nós lemos os versículos posteriores, nós vemos que aqueles discípulos, quando Jesus se revela ali para eles no partir do pão, na comunhão, Jesus se revela a eles, os olhos deles se abrem e eles veem, puxa, era Jesus. Aí um deles fala, mas não é exatamente, um pergunta para o outro, não estava o nosso coração queimando enquanto ele falava e nos expunha as escrituras? Ou seja, o nosso coração não estava ali recebendo o poder de Deus? Amados, é isso que a palavra de Deus faz conosco. Une a palavra de Deus com o Espírito Santo de Deus que vive em nós. É como se Jesus, o próprio Jesus, estivesse aqui conosco, nos expondo e nos explicando a palavra. Por quê? Porque o Espírito dele vive em nós. Nós precisamos o quê? Crer nisso. Que enquanto estamos estudando a palavra, o Senhor mesmo está nos explicando. E aquelas dificuldades, aqueles dilemas da vida que nós temos, nós podemos encontrar todas as respostas nas Escrituras. Mas, infelizmente, amados, infelizmente o engano tem entrado de uma forma tão grande na igreja que as pessoas dedicam muito tempo para estudar todo tipo de assunto de sabedoria, de ciência, mas não dedicam tempo para com a palavra de Deus. Por quê? Porque querem respostas automáticas, instantâneas, imediatas. E não funciona assim. Deus trabalha muito, e nós já vimos isso. Deus trabalha muito com a paciência, com a perseverança. Isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Sabe, isso é uma das marcas do reino de Deus, é essa caminhada de perseverança, uma jornada de perseverança, de não desistir, de não desanimar, de insistir. A gente pode às vezes ficar meio desanimado, ficar ali um pouquinho abatido, mas o Senhor vem e nos reanima, de repente o Senhor usa a vida de outro irmão, de outra irmã para orar conosco e nos ajudar. Não, eu vou continuar estudando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar me dedicando, porque é nas Escrituras que eu encontro aquilo que eu preciso. O Espírito Santo já vive em mim e Ele mesmo vai iluminando os olhos do meu coração, do meu entendimento, para que eu compreenda a palavra de Deus. Amados, que eu e você tenhamos esse coração, essa perseverança, amados. Em nome de Jesus. Às vezes, os conteúdos desse mundo aqui, eles parecem mais atraentes. E muitos têm usado os métodos do mundo para ensinar a palavra de Deus. Ou seja, colocam a palavra de Deus numa caixinha, na caixinha do método do mundo e querem ensinar a palavra de Deus. Não funciona assim. Que eu e você, nós possamos nos render ao modelo de Deus, ao modelo de Cristo Jesus. Que eu e você possamos nos render a dedicar o nosso tempo
para o estudo da palavra. Que eu e você paremos de ver a Bíblia e lidar com a Bíblia como se fosse... Me perdoem por falar assim, às vezes as pessoas dizem, ai, Catiane, você fala muito direta, né? Mas não vamos mais lidar com a Bíblia como um tarô, amados, sabe? Eu vou abrir aqui, vamos ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Não estou falando que Deus não age assim, mas nós precisamos nos dedicar à palavra, ao estudo da palavra. Por quê, amados? Porque quando vem aqueles momentos de angústia, de tristeza, quando nós nos dedicamos à palavra e aí nos colocamos ali em oração e começamos a conversar com Deus e a falar com Deus, Senhor, me ajuda, eu estou passando por um momento de dificuldade, de tristeza. O Espírito Santo, ele vai nos lembrando das Escrituras, ele vai nos lembrando das verdades de Deus, das promessas de Deus. Sabe, a gente não precisa ficar ali aflito, o que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Tá tudo aqui nas Escrituras. Aí o Senhor mesmo vai nos lembrando, vai nos fortalecendo. Amados, que eu e você nós possamos nos render a esse modelo de vida do reino de Deus, sabe? Um estudo real, genuíno das Escrituras. Não simplesmente lendo por ler ou achando que abrindo a Bíblia assim de qualquer jeito. É importante nós compreendermos tudo o que nós estamos lendo. E nós não vamos entender da noite para o dia. É na nossa persistência, é na nossa perseverança, é lendo, é estudando, é se dedicando. E o Senhor mesmo vai iluminando os olhos do nosso coração. Amados, que eu e você nós possamos viver assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estudando de verdade a palavra. Porque nós sabemos que os últimos tempos seriam terríveis. A palavra já nos garante isso. Quando lemos em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vemos que o comportamento das pessoas seria terrível e elas teriam uma aparência de piedade. Aparência. Ou seja, se diriam cristãs. Parecem que são cristãs. Mas a vida delas não revela isso. O comportamento delas não revela isso. A forma de vida não revela isso. Quando nós lemos as Escrituras, vemos Jesus falando que o engano se multiplicaria, teria um aumento do engano no mundo. E nós temos visto isso, amados. Nós temos visto isso. O engano tem aumentado. Se nós olharmos para o número de pesquisas, né, que fazem, como o IBGE, por exemplo, o número de cristãos protestantes no Brasil, nossa, tem aumentado. Mas isso tem tido relevância na nossa nação? Não tem, amados. Infelizmente não tem. Nós temos visto que não tem tido relevância. E por que não tem tido relevância? Porque as pessoas se dizem cristãs e quando nós vamos conversar com elas, elas não conhecem o mínimo, o básico da palavra de Deus. Quantos ensinamentos errados difundidos por aí? Quantas pessoas com ensinos equivocados, com milhares e milhares de seguidores aplaudindo, dizendo é isso mesmo, glória a Deus. Mas são ensinos equivocados, enganosos. E para nós não sermos enganados, o único meio disso é nós confiarmos no poder do Espírito Santo agindo em nós e nos dedicando ao estudo da palavra. Porque aí quando nós ouvimos um ensino, nós olhamos, não, isso daí não está coerente com a Bíblia, não. Tá falando isso aí, mas tá falando da carne, não tá falando do Espírito, não. Nós precisamos ter esse discernimento, amados. Esse discernimento vem à medida que nós vamos o quê? Unindo essa nossa vida de rendição a Deus, de confiança na suficiência de Cristo Jesus por meio do seu Espírito e de estudo da palavra. Não tem como a gente deixar o estudo da palavra de fora. É impossível. Por quê? Porque é na palavra, nas Escrituras, que nós vamos encontrando isso aqui é certo? Isso aqui é verdade. Não, isso daqui não é verdade. Isso aqui é mentira. E nós vamos tendo o quê? Discernimento quando vamos ouvindo. Por quê? Porque conhecemos. Por que tantos e tantos cristãos têm sido enganados? Porque não estudam mais as Escrituras. Não leem, não tiram tempo. É cansativo, me dá sono. Não, mas persevera, insiste, persiste. E lê de uma forma simples, como o Senhor Jesus nos ensinou aqui, na exposição das Escrituras. Não simplesmente lendo versículos aleatórios, capítulos aleatórios.
Por isso que eu sempre falo para os irmãos, quando você tirar um tempo para estudar, estuda pelo menos o livro. Se você não vai estudar ou o Novo Testamento ou o Antigo Testamento inteiro, estuda pelo menos o livro. Eu vou estudar Gênesis. Estuda Gênesis inteiro. Eu vou estudar o profeta Isaías. Estuda o profeta Isaías inteiro. Não estuda só uma parte. Pega o livro. Se você vai estudar um livro da Bíblia, pega o livro. Hoje em dia a tecnologia nos ajuda e nos auxilia muito nisso. Pega aí, eu não tenho um manual bíblico. Tudo bem. Procura aí na internet, em que época o profeta Isaías profetizou, para quem ele escreveu, né? Qual era o objetivo. Aí você lê tudo isso, tem muitas bíblias de estudo que já tem isso, né? Antes de iniciar a leitura bíblica mesmo, já tem ali um resumo. E aí você começa a estudar. Mas que eu e você nós possamos entender mesmo esse modelo. Sabe, que eu e você, nós nos dediquemos a esse estudo da palavra, um estudo coerente, um estudo que nos leva a uma maior compreensão, para que a gente não seja enganado. Porque o engano tem se multiplicado, amados. E nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, para que nós não caiamos no engano. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a compreender a tua palavra, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Pai, quando nós abrirmos a nossa Bíblia, que não seja simplesmente palavras de um livro comum, porque nós sabemos que não é. É o poder do Senhor sendo revelado, manifestado através dessas escrituras. Pai, nós temos o Senhor por meio do Teu Espírito aqui junto conosco para nos ensinar, para nos explicar todas as coisas. Pai, nos ajuda a sermos perseverantes, insistentes no ensino e no estudo das Escrituras. Pai, que nós não cedamos a esse modelo de vida tão imediatista e que confia mais nos ensinos naturais e terrenos do que nos ensinos da Tua Palavra. Nós não queremos viver assim, nós queremos uma rendição completa. Nós queremos ser realmente ajudados e ensinados pelo Senhor por meio do Seu Espírito. Senhor, nos dá um ânimo novo, nos fortalece, ilumina os olhos do nosso coração. Eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão abatidos, que não têm conseguido estudar a palavra. Pai, libera mesmo poder sobre a vida dos meus irmãos, um novo ânimo sobre eles, que eles possam estudar as Escrituras, não somente ler por ler, mas se dedicar tempo para ler, ainda que seja um capítulo ou meio capítulo ao dia, mas que eles se dediquem naquele estudo, que eles recebam do Senhor a direção, o ensino, a instrução. Em nome de Jesus, Pai, guarda a nossa mente e o nosso coração de todo engano. Nós queremos, Senhor, a verdade. Nós queremos caminhar na verdade. A Tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. E nós queremos viver nessa luz, na luz da verdade, na luz da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Fortalece os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.